boa tarde para você que acompanha aqui a programação da Doctum TV. Nós vamos receber aqui o José Augusto, que é da Copasa. José Augusto, por favor, vamos pedir para abrir a câmera maior aqui, porque nós vamos receber um representante da Copasa. José Augusto, muito obrigado. Se estiver incomodado com o microfone, eu posso segurar para você. Mas, bom, nós estamos preparando já um programa de televisão, um painel político para conversar aqui com o José Augusto e também representantes responsáveis pelas obras aqui em Caratinga, de canalização e tratamento do esgoto em Caratinga, mas importante recebermos hoje ao vivo, porque esta semana a Copasa vai fazer uma operação que exige o desligamento de uma das principais ou a principal adutora e fornecedora de água potável para Caratinga, né, Zé Augusto? Como isso vai acontecer? Obrigado pela presença aqui. É isso aí, Ranieri. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da Doctum TV. A Copasa vai fazer uma interrupção na quinta-feira, no dia 4, de 5 horas da manhã, quando a rede será desligada, né? A rede será descarregada, até às 10 da noite. A previsão até às 10 da noite, mas a intenção é que se conclua antes disso, mas a gente coloca uma previsão assim, bem avantajada, porque pode surgir algum imprevisto, né? A gente vai fazer então, quinta-feira, dia 4 agora de fevereiro, não é isso? Na quinta-feira, dia 4, okay. A partir de 5 horas da manhã, a rede será descarregada para a empreiteira poder fazer a interligação do interceptor de esgoto ali na Avenida Calógeras, próxima ali à ponte. Correto. E essa rede será descarregada, ela será desativada por questão de segurança, né? Essa questão de segurança dos empregados que ali estão, que eles estão trabalhando, que estarão trabalhando, e da segurança também da própria rede, porque a proximidade de onde vai ser feito o serviço é muito grande, né? É muito próximo o local de trabalho, então vai ter várias máquinas, né? Ok, ali, exatamente. Então O Zé Augusto está explicando aqui que a ligação da rede de tratamento de esgoto não necessariamente tem a ver com a rede de esgoto. De coleta sanitária. Porém, ela está muito próxima e a operação das máquinas ali, por segurança, exige que se desligue o sistema. Agora, a pergunta é, para retomar o abastecimento, vai levar algum tempo? Pode haver problemas do tipo ar na tubulação que impeça a chegada em alguns pontos, ou isso não corre esse risco, José? Não, problemas sempre podem ocorrer, né? Mas, geralmente, a gente trabalha com os reservatórios já num nível bastante elevado, e de modo que impeça que isso aconteça na maioria das vezes. Mas pode ser que um caso ou outro, uma rede desativada, uma rede descarregada, ela pode ser propícia a esse tipo de ar. Mas a incidência é muito pequena, porque a gente tem os reservatórios principais, a gente vai mantê-los cheios, porque a ETA ela desliga 5 horas da manhã, já vai desligar com os reservatórios cheios. Então, quando a gente fala que ela vai ser desativada, a rede vai ser desativada às 5, não quer dizer que às 5 horas da manhã já vai começar a faltar água, porque tem o nível dos reservatórios ainda, né? E graças a Deus que nós, como moradores, aprendemos muito também, que Caratinga inteira se reservou, ou seja, aumentou sua reservação de água, e isso vai possibilitar bastante. E a gente tem ouvido falar, são duas questões importantes, a gente tem ouvido falar exatamente isso que você falou, Ranieri. Eu falei assim, mas interligação de interceptor de esgoto, por que desligar a água? É justamente pela integridade, né, para preservar a condição dos trabalhadores que ali estão, e por questão de precaução, porque ali a rede ela faz uma curva ali, tem um bloco de concreto, né, a gente pensou em várias possibilidades, estaquear esse bloco para trabalhar em carga, ou descarregar para não ter que estaquear. Então, de qualquer maneira, seria problemático, seria traumático, né? Então, a gente vai ter que desligar, sim, essa rede, mas eu acredito que não vai trazer transtorno muito grande, porque, tão logo os serviços sejam concluídos ali, naquele interceptor, naquela interligação, a rede volta a ser ativada normalmente, né? E eu quero lembrar também o seguinte, que, às vezes, as pessoas estão questionando sobre aquelas obras ali. A gente quer deixar claro o seguinte, que a gente vai fazer agora, dia 4, né, a quinta-feira, a interligação, a gente aproveitou, né, que, inclusive, a rede de energia também, a gente ia fazer isso na segunda, né, hoje. Mas aí a gente recebeu uma informação, né, da CEMIG que vai haver também um desligamento na mesma região, coincidentemente, então a gente aproveitou
Fantástico. Né? Fez uma operação conjunta. Uma operação conjunta, uma venda casada, né? Muito bem. Então a gente aproveitou que, de qualquer maneira, iria faltar água. O que você quer dizer, José, é que a notícia é boa. Vocês estão agora interligando a rede e isso significa que o trabalho já está chegando ao final, é isso? Graças a Deus, o trabalho já está chegando ao final. Em breve, a gente vai falar no programa da semana que vem aqui. A gente vai estar presente no programa da semana que vem. A gente vai estar falando sobre a questão do cronograma de obras, que, graças a Deus, está muito bem adiantado. E aquele trecho ali faz parte dessa situação, né? E a gente vai continuar. Às vezes as pessoas podem pensar, mas vai interligar o esgoto, o interceptor que ali passa, e as obras vão ser concluídas naquele local? Por enquanto, não, porque a gente continua com problema de transposição, de transpor aquelas rochas que surgiram ali, de 10 metros, rocha sã. Né, a empreiteira teve que trazer equipamentos de fora, não deu certo. Então notícia nova, importante, que o José está falando aqui, notícia nova que nós vamos trazer no programa da semana que vem. Isso. Vamos discutir esse cronograma, vamos falar sobre essas novidades, que até então a primeira novidade é o surgimento dessas rochas ali. Sim. Sobre isso tudo nós vamos falar no próximo programa, viu, José? Sim, mas graças a Deus a situação está sob controle e a gente só queria deixar esse aviso aqui, que na próxima quinta-feira, a partir de 5 horas da manhã, aquela rede será descarregada, né, será desativada, e a gente vai aproveitar também para dar algumas manutenções preventivas próximos à rede, que é muito comum nesse tipo de trabalho. Muito bem. Agradeço mais uma vez a sua atenção e os caratinguenses aí tendo ainda mais compreensão neste momento e fazendo as suas reservas também para que na quinta-feira não falte água aí. José, mais uma vez, muito obrigado e nós aguardamos vocês aqui na próxima semana. O painel político continua ao vivo aqui pela Docton TV, agora 12h15. Nós vamos receber aqui hoje o presidente da Câmara Municipal de Caratinga e também o Ronevon, que é presidente do Comitê de Bacia do Rio Caratinga. Nós vamos falar do empréstimo de 1,5 milhão de reais que foi concedido pelo BDMG à Prefeitura de Caratinga para obras. Bom, o assunto nós vamos desenrolar depois do intervalo para receber os convidados aqui no estúdio da Docton TV. Nós estamos ao vivo e eu conto com a sua participação depois do intervalo. Fiquem conosco. O assunto aqui é um pouco sobre meio ambiente, afinal de contas, continuamos a falar sobre o maior ou mais trágico acidente ambiental da história do Brasil e que aconteceu aqui muito próximo de nós. Nós estamos tratando o assunto e vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Caratinga, Sérgio Condé, que daqui a pouco vai estar aqui conosco, mas antes eu recebo aqui o Ronevon, o Ebra, com muita satisfação, que assumiu recentemente o Comitê de Bacia do Rio Caratinga, o Comitê de Bacia que tinha como presidente a Nádia, lá de Inhapim, esteve conosco aqui, falamos sobre esse trágico acidente que aconteceu e hoje tem uma pergunta específica e nós vamos começar com esta pergunta aqui para o Ronevon, mas antes agradecer a sua presença e falar que é brilhante o trabalho que vocês fazem lá no Comitê de Bacia. Obrigado. Boa tarde, Janiele. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. A gente agradece o convite e dizer que o Comitê de Bacia tem realmente realizado um trabalho muito importante e que a gente quer mesmo divulgar e apresentar para a sociedade, porque o Comitê de Bacia, participe dele é a sociedade, né? A sociedade precisa participar e entender mais do Comitê de Bacia, das ações que a gente faz pensando na bacia como um todo. A pergunta sempre é levantada. O recurso que é administrado hoje, o valor hoje é suficiente para poder atender a todas as demandas deste plano que eu gostaria que você falasse, que foi construído em 2012, não é isso? Então, foi construído em 2010. Eu vou até passar aqui um exemplar para você. Correto. Esse é o PIR Doce, né, que é o Plano Integrado de Recursos da Bacia do Rio Doce. Nele estão inseridos todos os planos de ações das bacias afluentes, né, no caso Caratinga, é uma bacia afluente do Rio Doce. O Manhuaçu é uma bacia afluente, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, e isso na porção mineira. Tem o Guandu na porção capixaba, o São José, o Santa Maria do Doce, etc. É importante dizer que esse plano que nós estamos recebendo aqui é feito de forma integrada com todas as outras bacias que compõem a bacia do Doce. Bacia do Rio Doce. E esse planejamento já contempla o plano
plano municipal que está sendo executado agora, não é isso? Exatamente. E, na verdade, esse plano foi finalizado em 2010 pelos 2 estados, né, Minas Gerais e Espírito Santo, e todos esses comitês que eu te falei juntos. Correto. Assinados pelos governadores na época, pelos presidentes que estavam à época desse plano que foi elaborado. O cronograma deste plano está em dia? Vocês estão conseguindo cumprir com esse cronograma? Então, aí o planejamento foi feito de 2010 até 2030, quer dizer, também um planejamento de 20 anos, né, que você tem várias ações. Inclusive, várias coisas que estão colocadas hoje, por exemplo, pós-acidente de Mariana, já estão contempladas no plano, várias ações. É lógico que o plano prevê também um reestudo para poder fazer atualização. Nós temos aí já previsto isso. E agora, com essa questão do acidente de Mariana, nós vamos ter que realmente fazer um reestudo de algumas ações, embora, Ranieri, tem muitas ações aí que já contemplam tudo isso que está sendo falado aí de recuperação ambiental, de proteção de nascentes, de saneamento básico. Então, e lembrando que a elaboração dos planos municipais está aí, é um dos programas, né, de projetos e ações que está colocado nesse planejamento, que é um planejamento de 2010 a 2030 para a Bacia do Doce como um todo, né? Então, e tem aí também para a bacia específica do Caratinga. Quem tiver acesso e quiser ter acesso, é só entrar no site do CBH Doce, né, que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, ou do Caratinga, que você vai encontrar esse planejamento aí, pode baixar lá e ter esse plano em casa. Nós já vamos pedir aqui a nossa produção, a Tarciane está conosco aqui, já acompanhando a direção do programa, para colocar, disponibilizar no nosso Facebook, depois nós vamos passar o Facebook aqui da Docton TV, para que as pessoas tenham acesso. E este plano aqui específico, parece que tem um DVD aqui, nós vamos fazer muito bom uso aqui no nosso departamento de jornalismo, afinal de contas, as pautas envolvendo o meio ambiente são corriqueiras, acontecem sempre, né? E eu quero chamar a atenção, inclusive, para o incêndio que aconteceu recentemente aqui na nossa pedreira Itaúna, e quero até colocar em pauta aqui, em discussão também, a preocupação com esta reserva aqui, uma preocupação grande, acredito que seja a preocupação de vocês também. Existe um plano de manejo aqui para essa área? Infelizmente ainda não, né, Ronevão? Bom, essa é uma área um parque municipal. Um parque municipal, né? Tem aí uma APA, né? Uma área de proteção ambiental do município. Nós, enquanto comitê, o que a gente está prevendo aí de planejando de ação é apoio às brigadas de incêndio. A gente está pensando aí no apoio à criação das brigadas de incêndio. É importante porque, no caso da brigada de incêndio, não só pensando no combater o incêndio, mas pensando na prevenção ao incêndio, né? Então, por exemplo, você tem a ação dos aceros, né? Os aceros você tem que chegar no proprietário, né? Convencê-lo de que é importante fazer os aceros nas divisas. Esse trabalho de educação é muito bem feito pelo comitê, inclusive, né, Ronevão? O acesso do comitê ao produtor rural, a quem está ali com a situação de uma reserva ou de uma nascente para ser conservada, vocês dialogam muito bem com essas pessoas, né? Apesar de haver resistência sempre. Não, embora depois dessa questão da crise hídrica, de todas essas questões envolvendo a questão da água ultimamente, as pessoas estão mais sensíveis. Né? Você chega para o produtor, né, muitos deles que usam a água, por exemplo, para irrigação, né? Aí as pessoas sim, estão mais sensíveis à proposta que a gente faz. Por exemplo, às vezes de um cercamento de nascente, né, de um topo de morro para poder recuperar, às vezes de uma área degradada onde tem um processo de erosão que está carreando o solo para o curso d'água. Aí você tem duas situações. Tem primeiro o carreamento do solo e você tem em segundo plano você fazendo a proteção daquela área com barraginhas, por exemplo, que é uma das ações que pode fazer, você ainda segura a água da chuva para alimentar o lençol freático, que é muito importante nesse momento que a gente tem vivido aí de crise, falta d'água, etc. Tá certo. Bom, nós estamos aqui conversando com o Ronevão, aliás, encerramos o nosso assunto aqui, porque eu preciso conversar também com o presidente da Câmara Municipal de Caratinga, com satisfação. Aliás, nós vamos depender do retorno do Sérgio Condé aqui, porque o tempo talvez não seja suficiente para falar de todas as ações da Câmara Municipal, principalmente nesse período que ele esteve como presidente da Câmara. Nós vamos falar também sobre este empréstimo do BDMG. Mas, bom, Ronevão, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui, não só o painel político, como toda a nossa programação, aberta sempre para as informações que vêm lá da bacia, do Comitê de Bacia do Rio Caratinga e do Rio Doce também. Nós temos um contato muito bom com o Comitê de Bacia através do IBIO, que executa boa parte das ações, é o órgão executivo do Comitê de Bacia. Isso. Então nós agradecemos muito suas considerações. Obrigado. Nós é que agradecemos, Daniel, estamos à disposição. As reuniões do comitê são públicas, tá? Elas vão acontecer esse ano, as ordinárias, sempre nas últimas quintas-feiras dos meses pares. Então, a primeira plenária desse ano é 25 de fevereiro, no final desse mês.
todos podem participar, ela é pública. Eu queria só que no finalzinho aqui, depois, você apresentasse a nossa peça publicitária ali, O Doce Não Morreu. Claro, por favor, eu vou pegar emprestado do Sérgio aqui, mas importante nós vermos a ação aqui do Comitê de Bacia do Doce, que agiu rapidamente. Eu gostaria que você apresentasse a peça. Eu já estava fazendo as suas vezes aí. Então, fazer um pouquinho de merchandising, uma propaganda, uma propaganda positiva. Propaganda positiva. Nós estamos aí com a nossa peça publicitária, né, colocando que o doce não morreu, e realmente o doce não morreu. Nós vamos fazer as ações de recuperação e vamos recuperar o doce através dos rios afluentes. O Caratinga é um deles, né, o Manhuaçu e tantos outros. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, que realmente o doce não morreu, nós vamos recuperar esse rio, vamos revitalizar e ele vai voltar a ser o rio melhor do que era antes. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Obrigado mais uma vez, o Ronivon, e nós vamos aqui continuando sempre dando destaque, visibilidade ao trabalho lá do Comitê de Bacia. Bom, nós vamos aqui fazer um intervalo bem rápido, porque na volta eu converso com o presidente da Câmara Municipal de Caratinga, o painel político ao vivo nesta segunda-feira, e eu aguardo por você no próximo bloco. Voltamos ao vivo com o painel político aqui pela Docton TV, mostrando hoje, falando um pouco aqui sobre o empréstimo que a Prefeitura Municipal de Caratinga adquiriu junto ao BDMG de R$1,5 milhão. Antes eu quero apresentar aqui o nosso WhatsApp, sempre aberto para que você possa opinar no 991910951, 991910951. Esse é o WhatsApp aqui da Docton TV, do painel político. Você pode sempre mandar mensagens, pautas, e o Jornal Regional tem sempre dado cobertura aos nossos casos aí da sociedade. Agora sim, o nosso telefone 3321-6761, 3321-6761, e também o Facebook, facebook.com/DoctonTV, facebook.com/DoctonTV. Lá você tem disponibilizado todos os links que nós divulgamos aqui, fotos do programa, e também, logo que é disponibilizado no YouTube, esse material também vai para o Facebook. Então lá sempre tem informações novas aqui da Docton TV. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao painel político. Sérgio Condé, muito obrigado pela sua presença aqui. Aliás, quero já registrar que o tempo que nós vamos utilizar aqui não será o suficiente para falar de todos os assuntos que o Sérgio precisa falar, e desde já nós já vamos marcar com ele aqui uma nova agenda, e você que acompanha o painel político vai poder ter a oportunidade de ouvir mais sobre o trabalho da Câmara Municipal, ouvir um pouco mais sobre o Sérgio Condé. Serginho, me permita chamar de Serginho, e foi assim que você foi eleito, eu acho que é assim que você gosta de ser chamado, sim, né, meu caro? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. Eu que sou um telespectador assíduo do painel político, principalmente nos horários alternativos, então, muito obrigado pelo convite. Tá certo. Nós ficamos sempre muito satisfeitos, encontramos sempre com pessoas na rua dizendo que assistem ao programa, mas o mais interessante é saber que o presidente da Câmara Municipal de Caratinga assiste ao programa. Nós encontrei outro dia no restaurante com o ex-prefeito de Caratinga, Hernani Campos Couto, falou que também está assistindo ao programa. Me lembro também da entrevista dele, ele disse para você assim. Muito bem. E eu estou aguardando aqui, inclusive, o prefeito de Caratinga. Conversei com ele na semana passada por telefone, ele disse que estava indo a Brasília, disse inclusive estar satisfeito por ter cumprido com os compromissos financeiros da Prefeitura e já se colocou à disposição para vir aqui ao programa também. Como eu disse a ele, Serginho, nós estamos ouvindo aqui todos que se propõem a assumir algum cargo público em Caratinga, e agora, claro, a conversa é em torno das eleições de 2016. Eu preciso falar um pouco com o Sérgio também sobre as eleições de 2016, momento determinante na política de Caratinga, principalmente pelo momento que o país vive na sua política, pelo momento de participação das pessoas aí em protestos. Então a gente precisa falar um pouco sobre isso. Mas o assunto, para começarmos aqui, Serginho, e a gente já tratar logo
deste assunto. A Prefeitura de Caratinga, o Executivo, entregou para vocês um projeto para ser votado para pegar emprestado com o BDMG R$1,5 milhão e a Câmara Municipal se preocupou, inclusive, em retornar do processo de férias de vocês de recesso parlamentar, obrigado. São dois empréstimos distintos. Esse do BDMG, ele é para infraestrutura, onde a Prefeitura, o Executivo, vai aplicar esse dinheiro onde ele bem entender, apesar de já ter se pronunciado aplicar esse dinheiro na rua Augusto de Moraes e na saída do Santo Antônio para a estrada de Bom Jesus do Galho, entre outros lugares. Serginho, eu gostaria que você colocasse para a comunidade, o vereador, no momento que ele vai votar ali se a Prefeitura pode ou não pegar um dinheiro, pegar um empréstimo, o vereador tem acesso a pelo menos parte das contas do município para saber se o município tem condições de pagar? Ou você acha que isso não é responsabilidade do vereador, porque o prefeito vai responder por isso? Sim, sem dúvida alguma, é uma das funções do vereador. E ele tem acesso assim, e o próprio documento que chega à Câmara, sabe, enviado pelo Executivo, solicitando ser colocado em pauta, ser analisado, passando pelas comissões pertinentes àqueles projetos para serem aprovados, ali já se menciona a capacidade de endividamento do município, sabe? E se deve-se ou não pegar esse empréstimo. Agora, quanto à votação, aí sem dúvida alguma vai da comoção popular, vai de onde que será aplicado esse dinheiro, vai do entendimento de cada vereador. Da necessidade em si, da aplicabilidade desses recursos. E necessidade eu acredito que o Executivo tem, porque o prefeito Marco Antônio disse várias vezes da dificuldade financeira do município. Então, se houver condições para que seja quitado esse empréstimo, ele é sempre bem-vindo. Para poder concluir o que o Serginho falou aqui, até então, pretende-se aplicar esse dinheiro na rua Augusto de Moraes, no bairro Esperança, não é isso? Isso. Também, aliás, tem também aqui a construção de um muro e uma intervenção no bairro Santo Antônio. Ali no Santo Antônio é aquela via de acesso à MG que vai a Bom Jesus do Galho, é isso, Serginho? Isso, sim. Ó, eu vou te ser sincero que eu fico muito feliz por isso aqui. Nós falávamos já há algum tempo sobre esse acesso. Aliás, ali sempre foi o acesso de Caratinga a Raul Soares, a Bom Jesus do Galho. Até Belo Horizonte. Até Belo Horizonte. Isso. Antes de existir o asfalto, antes mesmo de ser construído o asfalto aqui de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Raul Soares, São Pedro dos Ferros, esse acesso era ali pelo bairro Santo Antônio. Digo, inclusive, que tinha um comércio muito forte naquela região ali. E ainda existe. O supermercado do Irmão nasceu ali. Podemos dizer, inclusive, que por causa desse movimento que acontecia ali naquele trecho. Então, o asfaltamento do acesso do bairro Santo Antônio à MG 329, que é a MG que liga a Sapucaia, Bom Jesus do Galho, é realmente muito bem-vindo. Esperamos que os juros do BDMG sejam justos e que o município possa cumprir com esse compromisso e não seja mais um problema para a administração pública, né, Sérgio? Você pontuou a questão mais importante de todo esse processo, de todo esse projeto, porque foi questionado aí um empréstimo feito anteriormente e que alegam não ter se cumprido ainda parte desse empréstimo e, na verdade, não se cumpriu. Então, eu também defendi, após saber, ter conhecimento que tratava-se do empréstimo do BDMG com juros de 0,5% ao ano, e que se aplicado ali na rua Augusto de Moraes, que também ali está fazendo muita falta aquela rua para o município, para os comerciantes, principalmente para os moradores daquela localidade. Entregador da farmácia, do supermercado, lojista, sabe? Pessoa para sair ali com um enfermo ou até mesmo para ir numa festa, enfim. Acabou-se a rua, não existe mais a rua Augusto de Moraes. Então precisa-se de recuperar a infraestrutura daquela rua, sim. De igual forma, essa saída para Santo Antônio vai crescer ainda mais o bairro Santo Antônio e adjacências. Entretanto, desde que aplicado ali, porque foi a documentação que precisava fizeram e aí a destinação desse recurso, na verdade, quando ele vier, que o prefeito vai destinar para onde ele achar que deve, para onde ele sentir que tem a maior necessidade. Então, como foi feito
uma campanha, né, em prol da aprovação para investir-se nessas localidades, que se cumpra esse investimento nessa localidade. Mas o mais importante é que é válido, achei interessante, inclusive, as condições de pagamento desse financiamento. Eu acho que o município precisa agora aplicar bem esse dinheiro. Bom, Serginho, falando de política para 2016, o que nós podemos esperar para Caratinga, principalmente, eu vou entrar no legislativo ainda, mas principalmente para o nosso executivo? O prefeito Marco Antônio é candidato à reeleição e é seu aliado. Só voltando atrás um minutinho, já que eu fiz uma correção, eu quero fazer uma aqui que eu tive certeza dela agora. É 0,5% ao mês, então na casa de 6% ao ano, referente ao empréstimo BNDG, do BNDG. Isso. Agora, a política está indefinida, né? Apesar que estamos aí hoje há cerca de 8 meses da eleição, né? 2 de outubro será a eleição esse ano. Temos sim, como você disse, entende-se que o prefeito será candidato à reeleição, alguns ex-prefeitos, outros nomes estão surgindo ou deverão surgir. O fato é que eu entendo, Ranieri, que o que eu gostaria para Caratinga, como cidadão caratinguense, eu gostaria que o próximo prefeito de Caratinga tivesse comprometimento real com as dificuldades do município. Sabe? Qual que é a dificuldade do município? É infraestrutura, é saúde, é tudo. Aí quem está nos assistindo para falar assim, que balela que esse moço está falando. Não, não é balela não. As dificuldades nós sabemos. Eu tenho uma fita cassete ainda, sabe, de um comício da época de 82, que o discurso se enquadra hoje ainda, são os mesmos, mas o que eu gostaria que fosse diferente é o comprometimento. Por exemplo, não adianta eu subir um palanque e falar que vou gerar emprego para Caratinga, nós não temos essa perspectiva. E nem infraestrutura para receber. Exatamente, onde é que nós vamos alocar aqui uma empresa para sanar aí 2 mil, 3 mil, 5 mil empregos para Caratinga? Como que eu vou falar, olha, eu tenho a receita que a saúde vai melhorar, a saúde vai fazer sim, vai funcionar dessa forma e nós vamos acabar com... Olha, se você andar pela cidade de Caratinga, se você for nos bairros, Nossa Senhora Aparecida, Santa Cruz como um todo, conjunto habitacional, Comunidade Santa Isabel, Anápolis, enfim, Esplanada, o que tem de ruas ainda, que a infraestrutura dela é zero, sabe? Só se povoaram, fizeram as casas e não tem a menor condições de vida para século XX, sabe? Então, a responsabilidade do próximo gestor de Caratinga tem que ser voltado com as dificuldades. Se preocupar com entidades que visam, elas têm o seu objetivo e dentro desse objetivo ela fica fechada só nelas. Então, trazer sim, sabe, juntar com as lideranças políticas, trazer a Universidade Federal para Caratinga, um polo muito grande, a DOC também cumpre o seu papel, sabe, cumprindo aí, trazendo grandes cursos para Caratinga, assim de igual forma a UNEC, mas Caratinga precisa de mais, precisa dessas pessoas abrir espaço, sabe, para que venha ser uma faculdade aqui e que aquela pessoa que tenha condições, que não tenha condições financeiras, possa estar estudando, empenhando mais e passando e ingressando aí para um curso superior. Mas são detalhes. Agora, o próximo prefeito, repito, ele tem que ter o discernimento, como você disse aqui, de vir para a imprensa é aliada, a imprensa é aliada do povo, ela é do executivo sim, ela é da Câmara, tanto que ela, quando ela tem que elogiar, ela elogia, quando ela tem que cobrar, ela cobra, ela critica. Então, usar desse mecanismo para mostrar a dificuldade, às vezes tem alguma deficiência da atual gestão, assim das outras gestões, mas vamos falar da atual, e que se o povo realmente soubesse dela, a crítica seria menos, sabe? Ou talvez seria mais um parceiro para ajudar a resolver aquele problema. Mas ficamos fechados aqui, talvez até mesmo na busca da resolução desse problema, mas que você não sabe, que você vê como descaso da Câmara, descaso dos secretários, descaso do prefeito. Então precisa sim de ser mais participativo, sabe? Como tinha aí em outros governos, aquelas eleições participativas para ver o que o bairro precisa, o que a rua precisa, e o prefeito, dentro das suas condições, acabava
atendendo o pedido àquelas solicitações. É uma forma até de ouvir a sociedade, e depois nós podemos entrar nesse assunto, agora não, mas o orçamento participativo já é aplicado em algumas cidades, inclusive em Santana do Paraíso, onde eu tenho acesso à prefeitura lá. Acho até que o valor é muito pequeno do orçamento participativo, deveria ser maior, mas é um assunto para o próximo programa. Vamos continuar aqui, Serginho, porque eu te perguntei a expectativa em relação às eleições de 2016 para prefeito. Mas e para vereador? E o legislativo? Ele será renovado ou vocês serão, na maioria, reeleitos? Acredito que a maioria tenha pretensões de continuar no cargo e deve lançar uma reeleição, como acontece normalmente com os vereadores. Não sei se é o seu caso, acredito que sim. Mas qual é a sua expectativa? Teremos uma renovação da Câmara Municipal como aconteceu ou não? Olha, Ranieri, como eu te disse que sou telespectador do seu programa, e eu sou, eu quero falar o seguinte... Vocês sofreram críticas ferrenhas aqui por quem passou por aqui. Exatamente. Então, pegando essas críticas, eu quero dizer para você o seguinte, e deixar claro para os telespectadores do seu programa, é uma obrigação mesmo de sermos honestos, de sermos dedicados, sabe? Mas precisa de ser dito, uma vez que passam pessoas por aqui, ou até mesmo em outros canais de imprensa aí, e acusa essa Câmara de negligência, ou disso, ou daquilo, enfim. Então, nós temos dedicado recentemente mesmo, fizemos, até por causa do empréstimo, fizemos 4 reuniões extraordinárias, não se ganha nada pelas reuniões, e seria um absurdo muito grande se ganhasse. Mas eu gosto de frisar, porque muitos têm a certeza que se ganha por reunião extraordinária. Na verdade, não. Sobre isso, né? E esse ponto vale ser destacado também para mostrar a nossa isenção e o nosso comprometimento. O Executivo pediu, ou o presidente da Câmara pediu, instalou uma reunião, os vereadores têm comparecido e têm demonstrado. Então, essa Câmara ela vem se diferenciando, pelo menos no meio político, e, como eu disse, o erro do Executivo também ele é nosso, porque se nós fizéssemos uma campanha convidando mais, levando o povo mais para ir para a Câmara, iria haver de fato que nós temos reuniões lá de comissões durante o dia, que nós vamos na localidade participar e ver a dificuldade daquela localidade, só que a Câmara não executa, a Câmara aprova os pedidos, aprova os projetos do Executivo e fiscaliza e está lá como parceiro. Então, eu acredito que a grande maioria, ou até mesmo todos, deverão concorrer, sim, ao cargo de vereador e fica mesmo cada um com a sua peculiaridade. Por exemplo, de reduto eleitoral ou de comunidade que ele tenha mais envolvimento. Então, falar para você que quantos devem ser reeleitos, quantos devem votar, para mim, ainda mais como vereador e como presidente da Câmara, fica meio pesado essa palavra. Mas reafirmo para você o comprometimento dos vereadores, seja de oposição, seja de situação, eles têm dado, sim, o que pode ser feito. Entretanto, não tem agradado um segmento da sociedade, acredito, por falta de informação. Mas o compromisso, sabe, está sendo assumido. Basta lembrar, desviando um pouquinho, que você falou de reeleição, sim, basta ver que, olha, a última Câmara era 10 vereadores, agora são 17, houve uma economia agora na minha gestão de aproximadamente R$1 milhão. Aproveito até aqui para informar, houve um repasse para a Prefeitura de 700 mil e agora fechada a contabilidade mesmo de dezembro. Há uma economia lá no cerca de 300 e poucos mil que eu tenho que devolver esse dinheiro e também o esclarecimento em cima disso. Quando você devolve, ou você gasta na própria Câmara, não executa nada, mas com a infraestrutura para a Câmara como um todo, carros, xerox, viagens... É isso que eu ia te perguntar. Não seria mais propício ou mais indicado investir esse dinheiro, por exemplo, na obra da nova sede e não devolver ao município? Como foi essa decisão, senhor? Perfeitamente. Só que são os trâmites legais, né? Nós temos que seguir a legalidade da coisa. E aí já existe um empenho da primeira etapa, a Câmara foi dividida em várias etapas, porque na verdade só pode licitar quando você tem o dinheiro em caixa, então foi licitado a primeira etapa e enquanto não se concluir essa primeira etapa não pode se
licitar a segunda etapa. E aí não havendo isso... formas legais para se usar Eu cheguei a abrir, até aproveitar a oportunidade também, eu cheguei a abrir a licitação da segunda etapa e tive que cancelar porque eu não poderia dar sequência a ela, sendo que a primeira etapa não foi concluída. Então, eu reafirmo para você aqui que penso igual você. O dinheiro tem que ser investido na Câmara. Agora, investido com seriedade, não é com diárias superfaturadas, não é com acordinho para vereador, e nem eles nunca pediram aos dois ex-presidentes, e nem a mim, então, nem para mim, então... E aí, havendo essa economia, é uma obrigação. Eu sou punido se eu não repassar esse dinheiro para o Executivo. Então, e aí mostrando que nós tivemos a capacidade de sair de 10 vereadores para 17, compramos 2 automóveis, fizemos reforma, estamos aplicando lá esse recurso da primeira etapa e ainda ter essa economia, graças a Deus, é um motivo de satisfação, sim. Contrário de alguns que disseram que está sendo dessa forma que nós estamos fiscalizando. Ora, se até os vereadores são criticados que não fiscalizam nada, a pessoa que disse aqui, ela está equivocada. Houve essa economia por causa de comprometimento e será assim até 31 de dezembro desse ano. Muito bem. Temos aqui diversos assuntos para trocar com o Sérgio e você não sai daqui, por favor, sem marcar um retorno. Nós precisamos falar mais sobre o trabalho de vocês. Eu quero deixar os minutos finais para as considerações, agradecer a sua presença. Sabemos do árduo trabalho que vocês fazem também, até pelas críticas que sofrem. E quando você chegou aqui, você falou delas e eu disse que o político precisa realmente ter estômago, respirar fundo e vir responder à sociedade na altura que ela merece a resposta. Não é isso, Sérgio? Nós estamos chegando ao final, nosso tempo está bem estourado, mas, por favor, as suas considerações. Obrigado. Com certeza, porque somos pagos por essa sociedade e aquele que não entendeu sua função. Se eu mesmo não entender a minha função e não poder falar com você, não poder falar, olha, Ranieri, infelizmente isso não está a cargo da minha função, da minha responsabilidade. Então, eu posso deixar a política de lado e pronto, saber entender as críticas, apesar que existem críticas destrutivas, as construtivas, óbvio, são muito boas, mas existe aquela que só existe porque a pessoa gostaria de estar no seu lugar. É essa que tem que ter estômago, né? Ou às vezes ter a certeza que você está fazendo coisa errada, porque se ele estivesse no seu lugar, ele assim faria, então, mas você tem que ter esse discernimento. Eu agradeço a oportunidade, como você disse, podendo existir outra, porque eu fiquei até enciumado de ter acompanhado aí diversas entrevistas e o tempo realmente foi curto. Falar da projeção da Câmara para 2016, falar do meu projeto pessoal, falar sim, como você disse aí, de posição política, claro. Qual o lado que nós devemos acompanhar, o que nós devemos fazer, se vamos fazer. Então, mas enfim, agradecer a oportunidade e te parabenizar pelo trabalho isento que você faz aqui e capacitado com as suas perguntas, com o seu modo, sabe, de agir e a transparência e a liberdade que você deixa dos seus convidados se pronunciar da forma que bem entender. Então, muito obrigado e a todo o povo de Caratinga também, obrigado por estar nos assistindo e um forte abraço. Muito boas palavras do Sérgio, nos deixa aqui, claro, muito satisfeitos. Bom, nós vamos encerrando por aqui e, como eu disse, o Sérgio Condé, presidente da Câmara Municipal de Caratinga, vai sim retornar ao programa, temos muitos assuntos a tratar aqui. A você que esteve conosco, um forte abraço. A você que acompanha aqui a programação da Docton TV, nós voltamos à programação normal e você acompanha as reprises durante toda a semana. Na segunda-feira que vem, semana de carnaval, nós teremos aqui um assunto importantíssimo, as obras da Copasa. Vamos receber aqui representantes da Copasa para explicar o andamento das obras e, obviamente, a população de Caratinga já espera pela sua conclusão. Forte abraço, obrigado pela companhia até aqui. Até a próxima.